Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. Nossa conversa agora é com um sociólogo, com estudos voltados às periferias. Além disso, é ligado ao samba, já lançou 2 discos. A gente está aqui com o Tiaraju Pablo. Obrigado, Tiaraju. Obrigado, Augusto. Maravilha. Tiaraju Pablo é doutor em Sociologia pela USP, publicou 2 livros recentemente, refletindo questões relacionadas à periferia, tratando aí de conjuntura, comportamento, cultura, política. Tiaraju, gosto muito desse seu trabalho, porque você vive essa realidade de perto, conhece bastante. Então, até queria lhe perguntar, primeira pergunta, como é que você está enxergando essas questões urgentes aí da periferia? Qual que você destacaria? Deve ter um monte aí, mas em meio a essa turbulência que a gente vive política, econômica, social, o que você tem a destacar nesse momento? Primeiramente, obrigado, Augusto, pelo convite. Carta Capital, obrigado também. Uma revista que contribui tanto para o debate público no Brasil. Eu acho que para qualquer tipo de comentário ou de análise sobre periferia urbana na atualidade, a gente tem que partir de 2 problemáticas, Augusto. A primeira delas é o desmonte da sociedade salarial, desmonte dos direitos trabalhistas, um grande número de desempregados no nosso país, uma dificuldade da população mais jovem e mais empobrecida de conseguir fazer algum tipo de planejamento na sua vida ao redor do mundo do trabalho. Então, o que a gente vê é uma sociedade com cada vez um maior número de informais, um maior número de desempregados. Quem está empregado está com menos direitos trabalhistas, está com um salário mais baixo. E isso abre também todo um campo para as pessoas começarem a procurar formas de se virar nesse contexto onde aquilo que a gente chamou, né, da sociedade salarial ou da sociedade fordista, ela está ruindo no nosso país, né? Ela está desagregando. A gente teve aí 2 reformas recentemente, né, que são uma expressão disso, né, reforma trabalhista, reforma da Previdência. E essas reformas no mundo do trabalho, elas diretamente se colocam para a população das periferias como uma grande crise, que é a crise do mundo do trabalho. A outra questão que eu acho que a gente precisa analisar com bastante cuidado e com bastante ênfase também é o desmonte das políticas públicas, né? A gente tem cada vez mais uma privatização dos serviços públicos, ou uma precarização dos serviços públicos. Isso se abate diretamente contra a população moradora das periferias que depende desses serviços. Então, é o professor que ganha pouco, é a escola que está mais precarizada, é o transporte público que não funciona, é o posto de saúde que não tem remédio, né? É o hospital que atende cada vez de uma maneira mais precarizada. Então, a gente soma a precarização dos serviços públicos com o desmonte da sociedade salarial, tem aí uma periferia urbana que está tentando se virar no meio desse contexto de desagregação. Então, eu acho que a gente, para conseguir compreender o que está rolando nesses espaços, a gente tem que partir dessas 2 análises como grandes pilares de um processo cada vez maior de uma crise social. Esses 2 pontos que você abordou, Tiaraju, como é que isso vai convergir? Algum momento essa conta vai chegar. Essa conta já está chegando, Augusto. Na verdade, essa conta ela já chegou. É que a gente não percebe. Mas, por exemplo, a gente pode observar como que a população mais pobre, moradora das periferias, tem inventado uma série de formas de se relacionar com o mundo do trabalho que são absolutamente informais. Seja vender salgadinho no trem, seja a quantidade de pessoas uberizadas, né, que vão aí virar motorista de aplicativo, seja os mais jovens que viram entregadores de uma série de empresas, né, que trabalham com entregas pela cidade. Então, são formas daquilo que o nosso mestre Soró, grande liderança de Peru, chamava de civirologia, né? Agora, essa civirologia ela não tem nenhum tipo de direito social, né, que resguarde essa população, que é um grande contingente da nossa população. Por outro lado, tem os discursos de vir empresário de si mesmo, né, que tentam um pouco captar esse momento de incerteza e canalizar para um discurso ideológico de que a favela venceu. Mas a favela não venceu, a favela ela perdeu.
continua perdendo cada vez mais. Por outro lado, o desmonte do Estado ele tem propiciado a entrada nas periferias urbanas de uma série de serviços privados voltados para a população de baixa renda, né? Então, é o serviço de saúde barato, é a escola privada barata também, mas isso é uma forma de minar também tudo aquilo que a gente chamou de direitos sociais, né? De aposta no Estado, de aposta no público. Então, o desmonte do Estado, ele também vai gerando uma sensação nas pessoas de que o Estado não funciona. E aí as pessoas, elas quase que por obrigação, vão se refugiar naquilo que é oferecido pelas empresas privadas, né? Mesmo que seja para um mercado de baixa renda. Mas a gente está passando por um processo de desagregação social, né? Esse processo de descrença no Estado, esse processo de descrença no mundo do trabalho. Então, ele vai gerar, por exemplo, algumas saídas que tentam dar algum tipo de ética regulatória para a vida das pessoas, seja o crescimento do fundamentalismo religioso, seja o crescimento das organizações criminosas, né, que, de certa maneira, elas tentam regular a vida social no momento em que a vida social está cada vez mais desregulada. E aí, eu gostaria de fazer um acréscimo, que é uma descrença generalizada na forma como a gente escolhe os nossos representantes. A gente está podendo observar nas últimas eleições que o número de abstenções cresce cada vez mais, que o número de pessoas que votam branco e nulo continua num patamar muito alto, porque toda essa sensação de descrença também gerou uma certa desconfiança com a maneira como nós escolhemos nossos representantes. Isso tem um desdobramento ruim, porque as pessoas elas começam a votar naqueles candidatos que prometem destruir o sistema, ainda que dentro do sistema. E esse avanço desse discurso de candidatos que dizem que vão destruir o sistema é uma coisa que ocorre no mundo todo, não é só no Brasil. Na França, nos Estados Unidos, na Turquia, na Hungria, né? Em uma série de países a gente pode observar que tem candidatos que se elegem a partir de uma desconfiança generalizada que as populações têm com essa democracia liberal burguesa, que é a democracia que nós temos hoje em dia no nosso país. Para quem não sabe, o Tiaraju nasceu lá no extremo leste de São Paulo, vive por lá ainda. Ele tem 2 discos lançados, como eu já citei, de música, de samba, ele é compositor. E dentro desse contexto de cultura, como é que você avalia a participação das comunidades, das periferias, e como é que isso pode influenciar para que tente construir uma alternativa? Sim, eu acho que a musicalidade das periferias urbanas é algo notório e histórico, né? A gente sempre foram ambientes onde sempre se escutou uma variedade de música muito grande, né? Nas periferias se escuta muito axé music, se escuta muito a música sertaneja, se escuta muito samba, né? A gente teve uma década de 80 ali, uma passagem da década de 80 para a década de 90, no período de redemocratização no Brasil, onde o samba teve uma importância muito grande, porque cantou aquele período da redemocratização no Brasil. E eu acho que o samba, aquela volta por cima do samba na década de 80, foi a trilha sonora da redemocratização, fundamentalmente nas periferias. E aí eu estou falando de Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Jorge Aragão. Na década de 90, na passagem dos 90 para os 2000, acho que a gente teve uma importância muito grande do movimento hip-hop, principalmente do rap, porque foi o gênero musical que melhor soube cantar aquele genocídio que existia contra a população negra moradora das periferias, né? Os índices de homicídios na década de 90 eram muito altos, e eu acho que no momento posterior a gente passou a ter uma hegemonia do funk, com a sua maneira muito sintética de dizer as coisas, né? O funk é um gênero musical que ele quer cumprir os desejos muito rapidamente, né? E esse cumprir os desejos muito rapidamente também tem uma relação com uma sociedade que tem dificuldade de prever o futuro, né? É uma juventude que tem dificuldade de fazer planos para o futuro. Então, o funk, e eu tendo a dizer, quase que numa análise sociológica, musicológica, que a preponderância do funk na atualidade tem muito a ver com essa necessidade de cumprir um prazer no aqui e agora, em uma sociedade que tem muitas dificuldades de planejar o futuro. Em paralelo aos gêneros musicais, eu acho que é interessante a gente ressaltar
uma série de coletivos culturais que têm produzido muita coisa interessante nas periferias urbanas nos últimos 30 anos, e aí eu estou falando de Poço de hip-hop, literatura marginal, cineclube audiovisual, grupos de teatro, grupos de dança, saraus, slams, que são maneiras como a população moradora das periferias, principalmente a juventude, tem se organizado politicamente em um contexto de desagregação do mundo do trabalho, de fragilidade dos sindicatos, de uma certa dificuldade dos movimentos sociais se organizarem. Então, a juventude está observando nos coletivos culturais e na cultura uma maneira de se organizar politicamente, com as suas potencialidades e com os seus limites, obviamente. Bacana. Tiaraju, a gente viu muito aí nesse período eleitoral manifestações de artistas, né, do mainstream e também do chamado middle stream, artistas independentes, mas muito concentrado numa classe mais uma classe média, né, uma classe alta, e pouco, me parece, aos meus olhos, né, das classes mais baixas, que são artistas periféricos, de fato, são aqueles que vivem na periferia ou próximo dela, e também se alimenta ali daquela cultura. Eu queria que você falasse dessa questão. Esse pessoal está se manifestando ou não está? Como é que você está enxergando os artistas os artistas periféricos com relação a esse momento político? Eu acho que tem duas questões, Augusto. A primeira delas é que o ataque à cultura que está ocorrendo neste país nos últimos 6 anos, após o golpe contra Dilma, é um ataque dramático. Os recursos para a cultura diminuiu muito. A gente nem Ministério da Cultura tem no nosso país, e os artistas, os fazedores de cultura, os fazedores de arte, têm sido atacados das maneiras mais vis, né? Das maneiras mais violentas, e é importante que a classe artística se posicione. Então, a gente realmente precisa louvar a atitude política que uma série de artistas das diferentes classes sociais têm tomado no sentido de defender a democracia no nosso país, no sentido de defender o conhecimento, defender a ciência, defender a arte, defender a cultura. Isso é uma questão. A outra questão, eu acho que a gente precisa um pouco, dentro do pensamento progressista, dar mais vazão para um tipo de produção cultural e produção de pensamento que ocorre nas periferias urbanas. Infelizmente, o pensamento progressista ele ainda está hegemonizado por um tipo de estética pequeno-burguesa que as pessoas moradoras das periferias têm dificuldade de compreender. E, às vezes, essa hegemonia ela dificulta a luta popular. Quando a gente fala de esquerda ou de pensamento progressista, é todo mundo que tem um tipo de pensamento e um projeto de sociedade. E a gente precisa dar vazão a todas as pessoas que conjuminam e pensam num projeto de sociedade, sejam elas da classe média, sejam elas da classe trabalhadora oriunda das periferias. Então, acho que o pensamento progressista ele se oxigena também quando ele escuta o que a periferia tem a dizer. As periferias elas estão em constante disputa, né? A gente, dentro das periferias urbanas, tem pessoas que são dos mais variados espectros políticos, tem pessoas, inclusive, que estão com um certo receio de se envolver com política, ou por descrença ou por medo. Eu acho que a gente precisa reconstruir o laço social, Augusto. Eu acho que esse é o ponto fundamental. As pessoas precisam se encontrar mais, as pessoas precisam criar mais juntas, as pessoas precisam estar mais juntas, né? Vencer o medo da violência, vencer o individualismo, que infelizmente também, às vezes nas periferias urbanas, isso se reproduz. Eu acho que a vida em coletivo, a produção da vida em coletivo, ela tende a fazer com que a nossa sociedade ela pense melhor o que ela quer para o futuro. Eu acho que o individualismo e a competição não serve para ninguém. E as periferias urbanas elas têm um histórico muito grande e muito bonito de organização popular. Eu acho que a gente pode olhar na nossa história para repetir o presente e para projetar o futuro que a gente quer. É isso que eu acredito. Bacana. Vou citar os 2 livros seus aqui, já publicados. O primeiro é o 40 Ideias da Periferia, História, Conjuntura e Pós-Pandemia, um livro com algumas ideias interessantes. Eu li esse livro, nós já resenhamos aqui na Carta Capital. O outro livro é A Formação das Sujeitas e dos Sujeitos Periféricos, Cultura e Política na Periferia de São Paulo. E tem 2 discos, como eu citei, Os Capacetes Coloridos, de 2007,
e o Latino-American Samba, de 2015. Bacana, a gente conversou com o Tiaraju Pablo, sociólogo. Muito obrigado, Tiaraju. Obrigado, Augusto. Obrigado, Carta Capital.